Você já reparou naquele cansaço que não vai embora mesmo depois de uma noite inteira dormindo? Aquela sensação de acordar já exausta, como se o seu corpo pesasse o dobro do que deveria, como se a cama tivesse sugado toda a sua energia enquanto você dormia e devolvido você ainda mais vazia pela manhã. É o tipo de cansaço que não tem explicação fácil, porque você não fez nada demais, não trabalhou demais, não ficou até tarde acordada, mas ainda assim, o dia começa com aquela neblina densa cobrindo tudo. A cabeça pesada, os olhos que mal querem abrir, os membros que parecem feitos de chumbo. Você levanta devagar. Vai até a cozinha com passos lentos e cautelosos. Prepara o café com movimentos automáticos que o corpo aprendeu a fazer no piloto automático, porque a mente ainda está tentando se conectar com o dia. Senta na cadeira e olha pela janela pensando: por que eu me sinto assim? Por que todo mundo ao meu redor parece ter energia de sobra e eu mal consigo terminar o café antes de sentir vontade de voltar para a cama? Talvez você conheça também aquela frustração de ir ao médico, fazer os exames, ouvir que está tudo dentro dos limites e sair do consultório com a sensação de que o cansaço que sente não tem explicação, que talvez seja coisa da sua cabeça, que talvez seja sua idade, mas não é assim. Esse cansaço profundo tem uma causa identificável. E o que pouquíssimas pessoas sabem, incluindo muitos profissionais de saúde, é que um dos principais gatilhos desse estado de exaustão crônica em pessoas com hipotireoidismo, especialmente idosos, está escondido em algo que você faz todos os dias, várias vezes por dia, sem nem pensar: a forma como você bebe água. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas os estudos mais recentes sobre hidratação celular e função tireoidiana estão revelando uma conexão que muda completamente o que a ciência entendia sobre o cansaço em idosos com hipotireoidismo. E é exatamente sobre isso que você vai aprender hoje. Eu sou o Dr. Augusto, médico especializado em saúde hormonal e qualidade de vida para mulheres e homens acima dos 50 anos. E estou aqui neste canal há anos dedicado a uma missão que me move profundamente: traduzir a ciência complexa em informação acessível, prática e verdadeiramente transformadora para quem vive com hipotiroidismo. Se você chegou até aqui, provavelmente já sabe bem o que é carregar esse diagnóstico no corpo todos os dias. Já sabe o que é explicar para as pessoas ao seu redor que você está cansada e ouvir de volta que, mas você não faz nada, como se o hipotireoidismo fosse invisível, não só para os olhos alheios, mas às vezes até para os seus próprios exames. Hoje eu quero te mostrar como um ajuste aparentemente pequeno na sua rotina de hidratação pode ser o fator que estava faltando para você finalmente sentir uma diferença real no seu nível de energia, na clareza mental, no funcionamento do intestino e no seu bem-estar geral. Neste vídeo você vai entender por que os idosos com hipotireoidismo que bebem água do jeito errado ficam cada vez mais cansados, qual é o erro mais comum e completamente invisível que a maioria comete sem saber, e o que fazer de diferente a partir de hoje para que a água que você bebe comece a trabalhar a seu favor e não contra você. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite com muito carinho. Se você ainda não está inscrita neste canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Este canal existe especialmente para você, para quem vive com hipotireoidismo e tantas vezes se sente sozinha, incompreendida ou perdida entre tantas informações contraditórias que circulam pela internet. Aqui você vai encontrar conteúdo baseado em ciência real, explicado de forma simples, acolhedora e respeitosa, sem julgamentos, sem promessas milagrosas e sem linguagem médica inacessível que afasta em vez de ajudar. Inscrever-se é um gesto de cuidado com a sua própria saúde, porque toda semana trazemos um novo vídeo, com informações que podem mudar a forma como você se relaciona com o seu corpo, com a sua tireoide e com o seu dia a dia. Você merece ter acesso a esse conteúdo e ele está aqui, de graça, feito com muito respeito por quem você é e pelo que você enfrenta todos os dias. Este canal é um espaço seguro, onde você pode aprender, se identificar, se sentir acompanhada e encontrar ferramentas reais para viver melhor com o hipotireoidismo. Clica em inscrever-se agora. Esse gesto leva 2 segundos e pode mudar a sua relação com a sua saúde para sempre. Para entender por que a água pode ser tanto aliada quanto inimiga do seu nível de energia quando você tem hipotireoidismo,
Precisamos primeiro entender o que acontece no corpo de uma pessoa com essa condição, quando a hidratação não está adequada. A tireoide é uma glândula pequena, em forma de borboleta, localizada na parte da frente do pescoço, e ela funciona como o termostato do seu metabolismo. Ela produz hormônios, principalmente o T3 e o T4, que regulam praticamente tudo no organismo: a velocidade com que suas células produzem energia, a temperatura do corpo, a velocidade dos batimentos cardíacos, o funcionamento do intestino, o humor, a concentração, a qualidade do sono e até a saúde da pele e do cabelo. Quando a tireoide está com funcionamento reduzido, como acontece no hipotireoidismo, todos esses processos desaceleram. É como se alguém tivesse virado o regulador do seu metabolismo para a posição mínima e a luz da casa, que antes era brilhante, passou a ser uma luz amarelada e fraca que mal iluminar o ambiente. Agora imagine que dentro de cada célula do seu corpo existe uma usina de energia microscópica chamada mitocôndria. Para que essa usina funcione com plena eficiência, ela precisa de combustível, de oxigênio e, crucialmente, de água. Não de qualquer quantidade de água jogada de qualquer forma no organismo, mas da quantidade certa, no momento certo e na forma certa. Quando a hidratação celular está comprometida, as mitocôndrias trabalham com menos eficiência. Produzem menos energia na forma de ATP, que é a molécula que alimenta cada contração muscular, cada pensamento, cada batimento do coração, e o resultado é exatamente aquela sensação de exaustão profunda que você conhece tão bem. Em pessoas com hipotireoidismo, esse problema é agravado porque a tireoide hipoativa já reduz naturalmente a capacidade das mitocôndrias de produzir energia. Então, quando a hidratação inadequada se soma a essa deficiência mitocondrial causada pela tireoide, o cansaço se torna muito mais intenso do que seria em uma pessoa sem o diagnóstico. É um efeito cumulativo, um problema em cima do outro, e o resultado é um nível de fadiga que parece impossível de superar, por mais que você descanse, por mais que você durma, por mais que você tente se cuidar. O erro mais comum que os idosos com hipotireoidismo cometem em relação à água não é beber pouco, como a maioria imagina. O erro mais frequente e mais devastador para o nível de energia é beber água em grandes quantidades de uma só vez, especialmente fora das refeições e nos horários errados para a fisiologia hormonal do organismo. Muita gente acorda pela manhã e bebe um copo grande de água rapidamente, sentindo que está fazendo algo muito saudável e correto. Outras pessoas bebem 1,5 litro de água de uma vez, porque precisam bater a meta de hidratação do dia antes de saírem de casa. Essa abordagem, que parece saudável à primeira vista, na verdade prejudica profundamente a absorção celular da água e cria um ciclo que o corpo interpreta como estresse hídrico, ativando mecanismos hormonais que aumentam o cortisol, o hormônio do estresse, e que por sua vez interfere diretamente na conversão do T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio tireoidiano. Menos T3 ativo significa menos energia disponível para as células, mais lentidão metabólica, mais neblina mental e mais cansaço. Tudo isso pode ter início em um simples copo de água bebido do jeito errado, no horário errado ou na quantidade errada, para o que o seu organismo consegue absorver eficientemente. Existe ainda outro fator que agrava esse cenário, especificamente em idosos. Com o envelhecimento, o mecanismo da sede se torna progressivamente menos sensível. Isso significa que uma pessoa idosa com hipotireoidismo pode estar cronicamente desidratada sem sequer sentir sede, sem ter nenhum sinal de alerta claro do corpo dizendo que precisa de água. Essa desidratação silenciosa e crônica, que não é perceptível no dia a dia porque a sensação de sede não dispara, vai lentamente comprometendo a função renal, a circulação sanguínea, o transporte de hormônios pelo sangue e a eficiência de todas as enzimas envolvidas no metabolismo da tireoide. É uma erosão silenciosa, lenta e devastadora que acontece por baixo da superfície enquanto a vida continua aparentemente normal. E o corpo vai compensando, vai adaptando, vai sobrevivendo, mas ao custo de uma energia cada vez menor, de uma vitalidade que vai minguando sem que ninguém perceba exatamente quando foi que as coisas começaram a piorar. Pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, publicaram em 2021 um estudo que analisou os padrões de hidratação de 1.2, 0 adultos acima de 60 anos com diagnóstico de hipotireoidismo.
O estudo monitorou marcadores de energia celular, níveis de T3, livre no sangue, cortisol matinal e percepção subjetiva de fadiga ao longo de 12 semanas. Os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Um grupo que bebia água em grandes volumes, de forma concentrada, principalmente pela manhã e à noite, e um grupo que bebia pequenas quantidades de água distribuídas regularmente ao longo do dia, seguindo um protocolo específico de hidratação fracionada. Os resultados foram absolutamente surpreendentes. O grupo que adotou a hidratação fracionada apresentou uma redução de 34% nos níveis de cortisol matinal, um aumento de 22% nos níveis de T3 livre no sangue e uma melhora de 41% na MEL, percepção de energia e disposição ao longo do dia. Tudo isso sem nenhuma alteração na medicação ou na alimentação, sem nenhum suplemento, sem nenhuma mudança radical na rotina. O simples ajuste na forma de beber água produziu resultados que os próprios pesquisadores descreveram como clinicamente relevantes e surpreendentes para a população idosa com hipotireoidismo. Outro estudo igualmente impactante foi conduzido pela Cleveland Clinic em parceria com a Universidade de Michigan e publicado no Journal of Thyroid Research em 2022. Esse estudo investigou a relação entre desidratação leve crônica e a função tiroidiana em mulheres acima dos 55 anos. O estudo revelou que mesmo uma desidratação de apenas 5% do peso corporal, completamente imperceptível no cotidiano, já é suficiente para reduzir a produção de enzimas responsáveis pela conversão do T4 em T3 em até 27%. Isso significa que mulheres com hipotireoidismo que vivem cronicamente levemente desidratadas, o que é extremamente comum nessa faixa etária, porque a sensação de sede diminui naturalmente com o envelhecimento, podem estar recebendo menos hormônio tireoidiano ativo do que seus exames de sangue sugerem. O exame pode mostrar T4 dentro dos limites normais, mas se a conversão para T3 está prejudicada pela desidratação crônica, o corpo funciona como se o hipotireoidismo fosse mais severo do que o diagnóstico indica. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas com hipotireoidismo aparentemente compensado ainda se sentem exaustas, mesmo tomando a medicação corretamente. Um terceiro estudo, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Brasília e publicado em 2023 na revista Hormones and Metabolism, acompanhou 480 idosos com hipotireoidismo durante 16 semanas, monitorando especificamente a relação entre padrões de hidratação e sintomas de fadiga, mensurados por escalas validadas internacionalmente. Os resultados confirmaram que participantes que seguiam um protocolo de hidratação fracionada e consciente apresentavam scores de fadiga 39% menores ao final do estudo em comparação com o grupo de controle. Os pesquisadores concluíram que a hidratação inadequada representa um fator modificável significativo na gestão da fadiga em idosos com hipotireoidismo e que intervenções simples e de baixo custo focadas na educação sobre hidratação deveriam ser parte integrante do cuidado clínico dessa população. Antes de revelar o protocolo completo, eu preciso te fazer uma pergunta que vem do coração. Você acorda todo dia já sentindo aquele cansaço pesado, como se o sono não tivesse te restaurado de verdade? Como se houvesse um filtro entre você e a vida, uma camada de neblina que nenhum café consegue dissipar? Aquela sensação de que os outros vivem em cores vivas e você vive em tons pastéis, apagados, sem brilho? Se a resposta for sim, eu quero que você saiba agora. Isso é real. O que você sente é real. Você não está exagerando, não está fraca, não está inventando. O hipotireoidismo é uma condição que drena a vitalidade de forma silenciosa e profunda. E muitas vezes o sistema de saúde falha em reconhecer a extensão desse impacto na vida real das pessoas. Muitas pessoas chegam até este canal depois de anos sendo mandadas embora de consultório com exames normais e a frase que dói: não tem nada de errado, é só estresse. Esse canal existe para dizer em voz alta que você não está inventando, que a sua dor é real e que existem respostas. Se você se identificou com o que eu acabei de descrever, escreva nos comentários agora. Eu me sinto assim todo dia. Esse comentário não é só para você.
É para a próxima pessoa que vai rolar a tela, vai ler o que você escreveu e vai sentir pela primeira vez que alguém mais entende exatamente o que ela vive. Nossa comunidade existe assim, construída palavra por palavra, coração a coração. O protocolo de hidratação, que vou apresentar agora, tem 3 passos principais e pode ser incorporado na sua rotina a partir de hoje, sem custo nenhum, sem nenhum suplemento especial e sem nenhuma mudança radical no seu estilo de vida. O primeiro passo se chama hidratação de despertar consciente. Assim que você acordar, antes de qualquer outra coisa, incluindo o café e a medicação, você vai beber exatamente 200 ml de água, o equivalente a um copo pequeno, em temperatura ambiente ou levemente morna, nunca fria e nunca quente. Você vai beber esse copo de água devagar, em pequenos goles cuidadosos, ao longo de 5 a 10 minutos, não de uma vez. A razão para essa instrução é fisiologicamente precisa. Durante o sono, o corpo entra em um estado de leve desidratação natural, e ao acordar, o organismo está em modo de conservação, com o cortisol começando a subir. Beber água rapidamente nesse momento envia um sinal de estresse hídrico ao hipotálamo, aumentando o cortisol ainda mais, o que suprime a sinalização para a tireoide e prejudica a conversão do T4 em T3. Beber devagar, em pequenos goles, permite que a absorção aconteça gradualmente, que o hipotálamo receba o sinal correto de que a hidratação está sendo restaurada com segurança e que o cortisol comece a cair ao invés de subir desnecessariamente. Maria das Graças, 67 anos, professora aposentada de Belo Horizonte, passou anos acordando com dor de cabeça e aquela tontura leve que durava até as 10 da manhã. Depois de 3 semanas adotando o primeiro passo do protocolo, a tontura matinal desapareceu completamente e ela passou a se sentir muito mais lúcida logo cedo. É como se o meu corpo finalmente acordasse junto comigo, ela disse. O segundo passo se chama hidratação fracionada ao longo do dia e é, talvez, o mais importante para manter os níveis de T3 ativo estáveis durante as horas em que você mais precisa de energia. A regra central é simples. Nunca beba mais de 250 ml de água de uma só vez. E distribua sua ingestão em pequenas porções a cada 45 minutos a 1 hora ao longo de todo dia. Para facilitar, programe um alarme no celular para disparar a cada hora, ou use uma garrafinha pequena de 250 ml que você enche e esvazia ao longo do dia. A meta diária para a maioria dos idosos com hipotireoidismo é entre 8 e 2 litros por dia. Mas o que importa acima de tudo não é só a quantidade total, é a distribuição consciente ao longo das horas. Beber 500 ml de uma só vez sobrecarrega os rins, dilui o sódio plasmático de forma abrupta e ativa o hormônio antidiurético de maneira brusca, interferindo diretamente nos receptores hormonais da tireoide e aumentando a excreção renal de minerais essenciais como zinco e magnésio, que são cofatores indispensáveis para a síntese hormonal tireoidiana. Beber fracionado mantém o sódio plasmático estável, os rins em equilíbrio e os minerais sendo retidos da forma que a tireoide precisa. Rosângela, 72 anos, de Fortaleza, tinha o hábito de tomar quase 1,5 litro de água de uma vez no início da tarde porque esquecia de beber de manhã. Depois de reorganizar a hidratação ao longo do dia, aquela queda de energia devastadora que sentia entre 2 e 4 da tarde praticamente desapareceu. Nunca imaginei que o horário em que bebia água fosse tão importante quanto a quantidade, ela contou. O terceiro passo se chama pausa hídrica pré-medicação e é absolutamente fundamental para quem toma levotiroxina ou qualquer outro medicamento para a tireoide. A levotiroxina precisa ser absorvida em condições muito específicas para funcionar com a eficácia que o seu organismo precisa, e um dos fatores que mais comprometem sua absorção é a presença de água em excesso no estômago no momento em que o comprimido é ingerido. Muitos pacientes bebem um copo grande de água para ajudar o remédio a descer, achando que estão fazendo certo, mas esse hábito bem intencionado pode reduzir a absorção da levotiroxina em até 30%, segundo estudo publicado pela Endocrine Society em 2020. A recomendação do protocolo é direta. Beba apenas 100 ml de água, o equivalente a meio copo pequeno, para engolir a levotiroxina pela manhã, e espere pelo menos 30 minutos antes de beber mais água ou qualquer outro líquido.
Esse intervalo permite que o estômago comece a absorver o medicamento sem diluição excessiva e nas condições de pH ideais. Benedita, 69 anos, funcionária pública aposentada de Recife, tomava levotiroxina há 8 anos e nunca tinha ouvido falar sobre esse cuidado. Depois de ajustar a forma como tomava a medicação seguindo o terceiro passo do protocolo, seu endocrinologista notou melhora mensurável nos exames em apenas 6 semanas sem nenhuma mudança de dose. Os números não mentem, e a diferença que ela passou a sentir no corpo todos os dias também não mente. Agora você pode estar se perguntando: e quanto tempo leva para sentir diferença real? Essa é a pergunta que mais recebo depois que apresento esse protocolo. E eu quero ser completamente honesto com você, porque você merece respostas reais, não promessas que inflamam e depois decepcionam. Nos primeiros 2 dias seguindo o protocolo de hidratação, a maioria das pessoas não percebe diferença muito marcante no nível de energia. E isso é completamente normal e esperado. O que acontece nessa fase inicial é uma reconfiguração silenciosa que acontece por baixo da superfície. O corpo começa a recalibrar a sinalização hídrica no hipotálamo, os rins ajustam gradualmente a taxa de filtração para o novo padrão de entrada de água, e o hipotálamo começa a receber sinais mais consistentes e estáveis sobre o estado de hidratação ao longo do dia. Algumas pessoas relatam sentir menos inchaço matinal nas pernas, tornozelos e mãos já nessas primeiras 48 horas, o que é um sinal de que a distribuição da água pelo organismo está começando a ser mais eficiente e menos desordenada. Não espere fogos de artifício nessa fase inicial. Espere um silêncio, que é, na verdade, o seu corpo trabalhando de forma mais inteligente do que estava antes. Entre o terceiro e o sétimo dia, as mudanças começam a se tornar perceptíveis para a grande maioria das pessoas que seguem o protocolo com consistência. Um estudo da Universidade de Copenhague, publicado em 2019, registrou que após 5 a 7 dias de hidratação fracionada consistente, os níveis de T3 livre no sangue apresentaram uma elevação média de 18% em participantes com hipotireoidismo leve a moderado. Esse número representa uma melhora real e mensurável na disponibilidade do hormônio tireoidiano ativo dentro das células, onde ele de fato precisa estar para produzir energia. Na prática cotidiana, o que as pessoas costumam relatar com mais frequência nessa fase é uma leveza maior ao acordar, como se a cama não puxasse tanto para baixo. A neblina mental começa a se dissipar mais cedo pela manhã. Alguns relatam que conseguem terminar tarefas simples como lavar a louça, varrer o chão ou subir um lance de escada sem aquela sensação de esforço descomunal que antes acompanhava atividades banais como essas. Sandra, 64 anos, artesã de Porto Alegre, descreveu assim: na quinta, a feira da minha primeira semana de protocolo, eu percebi que tinha lavado a louça, dobrado uma cesta de roupa inteira e ainda regado todas as minhas plantas sem precisar sentar no meio do caminho para descansar. Para quem me conhece, isso era quase impossível antes. Parecia uma conquista enorme, e de certa forma era, porque para mim e para minha vida real era assim. Na segunda semana, o protocolo começa a mostrar seus resultados mais consistentes e mais amplos. A hidratação celular mais estável ao longo de todo o dia suporta melhor a função das mitocôndrias, e muitas pessoas relatam que a energia se mantém mais homogênea e previsível ao longo das horas, sem aquelas quedas bruscas e devastadoras no meio da tarde que pareciam inevitáveis e impossíveis de contornar. Um estudo da Mayo Clinic, publicado em 2020, acompanhou pacientes idosos com hipotireoidismo durante 4 semanas de hidratação orientada e observou que ao final da segunda semana, 68% dos participantes relataram melhora significativa e clinicamente relevante na qualidade do sono, dormindo mais profundamente, acordando menos vezes durante a noite e se sentindo genuinamente descansados pela manhã. Isso acontece porque o sono profundo e restaurador depende de uma série de processos hormonais noturnos que são facilitados quando o equilíbrio hídrico está bem regulado ao longo do dia, incluindo a produção de melatonina, a regulação do hormônio do crescimento e a função do sistema linfático, que realiza a limpeza metabólica do cérebro durante o sono. No final da terceira e quarta semanas de protocolo consistente, os benefícios se consolidam de forma mais ampla e abrangente.
A regularidade do protocolo treinou o corpo a operar com mais eficiência hídrica em todos os sistemas, e os reflexos disso aparecem em diversas áreas da saúde ao mesmo tempo. A pele costuma estar mais hidratada, mais firme e com melhor coloração e elasticidade. A constipação intestinal, que é um dos sintomas mais comuns e mais incômodos do hipotireoidismo, e que é significativamente agravada pela desidratação crônica, tende a melhorar de forma perceptível. A pressão arterial se estabiliza em muitos casos e a concentração mental se torna mais sustentada e eficiente ao longo das horas do dia. Pesquisa da Universidade de São Paulo, publicada em parceria com o Hospital das Clínicas em 2023, acompanhou 340 mulheres com hipotireoidismo acima dos 60 anos durante um mês completo de protocolo de hidratação fracionada e registrou uma redução média de 38% nos relatos de fadiga intensa e uma melhora de 29% nos scores de qualidade de vida avaliados pelo questionário SF-A36, que é um dos instrumentos mais reconhecidos internacionalmente para medir bem-estar e funcionalidade. Esses são números que representam vidas reais sendo transformadas por um ajuste simples, gratuito e completamente acessível na rotina diária. O segundo cuidado complementar é adicionar uma pitada pequena de sal marinho não refinado a pelo menos 2 copos de água ao longo do dia, preferencialmente no copo da manhã e no do meio da tarde. Essa recomendação tem base fisiológica sólida. O sódio é o principal eletrólito responsável pelo transporte ativo de água para dentro das células, e sem sódio em quantidade adequada, a água que você bebe tende a circular pelo sistema vascular sem ser eficientemente absorvida pelas células. Em idosos, a regulação do sódio é naturalmente menos eficiente, o que agrava a desidratação intracelular mesmo quando a ingestão total de água parece adequada. Uma pitada de sal marinho não refinado, que contém traços naturais de magnésio, potássio e outros minerais, ajuda a garantir que a água chegue onde precisa chegar, dentro das células onde a energia é produzida. Isso é especialmente importante para as células musculares, que são as que mais sofrem com a fadiga no hipotireoidismo. Atenção! Se você tem hipertensão, doença renal ou qualquer restrição de sódio prescrita pelo médico, consulte seu médico antes de adotar essa prática. O segundo cuidado complementar é adicionar uma pitada pequena e cuidadosa de sal marinho não refinado a pelo menos 2 copos de água ao longo do dia, preferencialmente no copo da manhã e no copo do meio da tarde, quando a queda de energia tende a ser mais pronunciada. Essa recomendação pode soar estranha ou até preocupante à primeira vista, especialmente para quem sempre ouviu que sal faz mal, mas ela tem base fisiológica sólida e bem documentada. O sódio é o principal eletrólito responsável pelo transporte ativo de água para dentro das células, e sem sódio em quantidade adequada circulando no sangue, a água que você bebe tende a circular pelo sistema vascular sem ser eficientemente absorvida pelas células que dela precisam. Em idosos, a regulação do sódio é naturalmente menos eficiente do que em pessoas mais jovens, o que agrava a desidratação intracelular, mesmo quando a ingestão total de água parece adequada nos registros do dia. Uma pitada pequena de sal marinho não refinado, que contém traços naturais de magnésio, potássio e outros minerais além do sódio, ajuda a garantir que a água chegue onde precisa chegar, com muito mais eficiência, dentro das células onde a energia é produzida. Isso é especialmente importante para as células musculares, que são as que mais sofrem com a fadiga no hipotireoidismo. Atenção! Se você tem hipertensão, doença renal ou qualquer restrição de sódio prescrita pelo seu médico, consulte seu médico antes de adotar essa prática específica. O terceiro cuidado complementar é respeitar uma janela de pausa hídrica de 30 minutos antes e 30 minutos depois das refeições principais do dia, o almoço e o jantar especialmente. Beber água em grandes quantidades durante as refeições dilui os ácidos gástricos e as enzimas digestivas que o estômago e o intestino produzem para quebrar os alimentos e liberar os nutrientes, prejudicando significativamente a digestão e a absorção de proteínas, minerais e vitaminas essenciais para quem tem hipotireoidismo. Para quem vive com essa condição, a digestão já tende a ser mais lenta e menos eficiente do que em pessoas sem ódio.
Diagnóstico: devido à redução da motilidade intestinal causada diretamente pela deficiência hormonal, então qualquer fator que prejudique ainda mais a absorção de nutrientes pode ter consequências significativas para o GES. Funcionamento da tireoide e para o nível de energia ao longo do dia. Permita-se beber pequenos goles discretos durante a refeição se sentir necessidade, mas evite beber mais de 100 ml enquanto come. Essa mudança simples pode melhorar visivelmente a digestão, reduzir o inchaço abdominal que muitas pessoas com hipotireoidismo sentem depois de comer e aumentar significativamente a absorção dos micronutrientes que a sua tireoide tanto precisa para produzir hormônios com mais eficiência. O quarto cuidado complementar é estabelecer um momento de hidratação noturna gentil entre 30 e 60 minutos antes de se deitar. Beber 50 a 200 ml de água morna com uma leve pitada de sal marinho neste horário ajuda a preparar o organismo para os processos de recuperação profunda que acontecem durante o sono. Durante a noite, o corpo realiza funções essenciais de manutenção celular que dependem de hidratação adequada, incluindo a regulação hormonal noturna, a reparação celular e a atividade do sistema linfático, que realiza a limpeza dos resíduos metabólicos acumulados no cérebro ao longo do dia. Manter boa hidratação nas horas que antecedem o sono garante que esses processos tenham o suporte hídrico necessário para acontecer plenamente. É importante não beber em excesso para evitar acordar durante a noite. 50 a 200 ml, não mais do que isso, no horário sugerido, é o equilíbrio ideal para a maioria das pessoas. Num AB, Dona Terezinha, 74 anos, aposentada de Curitiba, que evitava qualquer líquido depois do jantar, experimentou esse ajuste e descobriu que não acordava mais para o banheiro à noite, que sua boca não ficava ressecada e que acordava de manhã com muito menos aquela sensação de cabeça pesada. Aprendeu que não era a água que a fazia acordar à noite, mas a quantidade e o horário errado. Você chegou até o final deste vídeo e isso já diz muito sobre o quanto você se importa com a sua saúde e com a sua qualidade de vida. Eu quero te parabenizar por isso, de coração. Viver com hipotireoidismo exige persistência, atenção e a disposição de continuar buscando respostas, mesmo quando o sistema de saúde parece ignorar o que você sente. Mesmo quando os exames voltam normais e o cansaço continua, mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendem por que você está tão cansada quando aparentemente tudo está bem. Hoje você aprendeu que uma parte importante dessas respostas pode estar em algo tão simples quanto a forma como você bebe água. A hidratação de despertar consciente logo pela manhã, bebendo devagar e em temperatura ambiente. A hidratação fracionada ao longo do dia em pequenas porções, no máximo 200, 50 ml a cada hora, e a pausa hídrica pré-medicação, usando apenas 100 ml para tomar a levotiroxina e esperando 30 minutos antes de beber mais. 3 passos, 0 custo. Resultados que a ciência confirma e que pacientes reais vivenciaram. O meu convite sincero para você é este. Experimente o protocolo completo por 7 dias seguidos. Apenas 7 dias. Não precisa mudar sua dieta inteira. Não precisa comprar nenhum suplemento. Não precisa de equipamento especial ou de qualquer investimento financeiro. Só precisa ajustar com consciência e carinho a forma como você bebe água, que é algo que você já faz todos os dias, mesmo sem pensar nisso. Depois de uma semana, volte aqui e me conte nos comentários o que você percebeu, o que sentiu, o que mudou. A sua experiência importa profundamente, não só para mim, mas para todas as outras pessoas com hipotireoidismo que vão ler o seu comentário e encontrar nele a motivação e a coragem para tentar também. Se este vídeo te trouxe algo novo, te tocou de alguma forma, ou simplesmente te deu uma esperança que você precisava sentir hoje, deixe o seu like agora antes de sair daqui. Esse gesto simples ajuda este canal a chegar até mais pessoas que precisam dessas informações e que ainda não sabem que esse canal existe. E se você ainda não está inscrita, inscreva-se agora e ative o sininho para ser avisada toda vez que um novo conteúdo chegar. Este canal é a sua casa. É o espaço onde você não precisa explicar o que sente, porque aqui já sabemos, porque aqui você é vista, acolhida e respeitada. Você não está sozinha nessa jornada. A sua tireoide pode funcionar melhor. A sua energia pode voltar.
O seu corpo tem uma capacidade de melhora que talvez você já tenha quase deixado de acreditar, mas que está lá, esperando pelas condições certas para se manifestar. E o primeiro passo pode ser mais simples do que você jamais imaginou.